Capítulo 7. A abertura da terceira visão. Quando chegou o dia do meu 8º aniversário, fui dispensado de lições e serviços. De manhã cedo, o lama Miguel Dundup disse-me: "Divirta-se, Lobisang, viremos visitá-lo ao anoitecer." Passar um dia de papo para o ar, a preguiçar ao sol foi muito agradável. Ligeiramente abaixo de mim podia ver a Potala com seus telhados a brilhar. Atrás de mim, as águas azuis do Norbulinga, o Parque das Joias, chamavam-me, inspirando-me desejos de pegar num barco de couro de iaque e deixar-me vogar. Para o sul, numa caravana de mercadores atravessava o Quixu, mas o dia passou depressa demais. Com a morte do dia, nasceu a noite e dirigi-me para o pequeno quarto onde iria ser submetido à operação. Em breve, ouvi o rumor de botas de feltro no lajedo do corredor e, entrando no quarto, 3 lamas de alta hierarquia. Colocaram-me na cabeça uma compressa de ervas que apertaram fortemente. Mais tarde, os 3 voltaram acompanhados do lama Miguel Dundup. A compressa foi retirada cuidadosamente e a minha testa foi muito bem limpa a seco. Um lama muito forte sentou-se atrás de mim e segurou minha cabeça entre os joelhos. O segundo lama abriu uma caixa e tirou um instrumento feito de aço brilhante. Parecia um furador, mas, em vez de ser cilíndrico, tinha a forma de U. E, em vez de uma ponta aguçada, pequenos dentes rodeavam o bordo do U. O lama examinou o instrumento com atenção e depois passou pela chama da lamparina para esterilizar. O lama Miguel Dundup segurou-me as mãos e disse-me: "Isso vai ser doloroso, Lobisang, e só pode ser feito enquanto estiver consciente. Mas não leva muito tempo, por isso tente manter-se tão imóvel quanto possível." Podia ter vários instrumentos dispostos sobre uma mesa e uma grande coleção de loções feitas de plantas medicinais. E pensei comigo: "Lobisang, vão acabar com você de uma maneira ou de outra e você nada pode fazer para evitar, portanto fique quieto." O lama que tinha os instrumentos olhou em volta e perguntou: "Todos prontos? Vamos começar." O sol acabava de pôr-se. Premiu a extremidade do instrumento bem no meio da minha testa e começou a rodá-lo. Durante um momento, a sensação era como se me estivesse a perfurar com espinhos. Parecia-me que o tempo tinha parado. Enquanto o instrumento penetrava na pele e na carne, não doía particularmente, mas senti um choque agudo quando o gume do instrumento tocou o osso. O lama aplicou um pouco mais de pressão, fazendo oscilar o instrumento quase imperceptivelmente, de forma que os pequenos dentes fossem mordendo e penetrando o osso frontal. A dor não era aguda, sentia simplesmente uma pressão e um sofrimento como que afastados. Não me senti porque o lama Miguel Dundup tinha os olhos postos em mim. Antes quereria morrer que fazer o mais ligeiro movimento ou soltar o mais ligeiro gemido. Ele tinha em mim, assim como eu tinha fé nele, e eu sabia que tudo aquilo que ele dizia ou fazia tinha de estar certo. Ele observava a operação com grande cuidado enquanto os músculos aos cantos de sua boca se contraíam. De repente, como que se ouviu um ligeiro esmagar e o instrumento penetrou no osso. O operador atentíssimo suspendeu imediatamente a opressão. Segurou o instrumento com firmeza enquanto o lama Miguel Dundup lhe passava uma palheta de madeira muito fina, muito polida, extremamente dura, que fora tratada pelo fogo e com certas plantas medicinais para a tornar tão dura quanto o aço. Essa palheta foi introduzida no U do instrumento e o lama que operava fê-lo escorregar de forma a penetrar no orifício da minha cabeça. Depois retirou-se um pouco para o lado de forma que o lama Miguel Dundup pudesse ficar também à minha frente. Depois, quando este fez um aceno, o lama operador, com cautela infinita, foi empurrando a palheta mais e mais para dentro. De repente senti uma sensação de intensa comichão e ardor que parecia localizada no cavalete do nariz. A sensação começou a desvanecer-se e tomei consciência de uma série de perfumes sutis que não conseguia identificar. Isso também desapareceu para dar lugar a uma sensação estranha, como se estivesse a empurrar ou a ser empurrado contra um véu de grande elasticidade. Depois, subitamente um clarão quase me cegou, e nesse mesmo instante o lama Miguel Dundup disse: "Pare." Durante um momento a dor foi intentíssima, como se uma chama branca me consumisse. Foi desaparecendo, morrendo para ser substituída por espirais de cor, glóbulos de fumo incandescente. O instrumento de metal foi cuidadosamente retirado. A palheta de madeira ficou e permaneceria em posição durante 2 ou 3 semanas até ser removida e eu teria de ficar naquele pequeno quarto em escuridão quase completa. Ninguém me veria senão esses 3 lamas que se encarregariam diariamente da continuação do meu ensino.
Até a palheta de madeira ser retirada, só poderia comer e beber as mínimas quantidades necessárias para me manter vivo. Em palheta de madeira, de forma que não saísse do lugar, o Lama Miguel Dundupi voltou-se para mim e disse: agora é um de nós, Lobizang. Durante o resto da sua vida poderá ver as coisas tal como são e não como pretendem ser. Era uma experiência estranha ver aqueles homens como envoltos numa chama dourada. Só mais tarde viria a aprender que as suas auras eram douradas em virtude das vidas puras que viviam e que as auras da maioria das pessoas tinham uma aparência bem diferente. Conforme meu novo sentido que ia se desenvolvendo sob as sábias instruções dos lamas, fui aprendendo a observar que havia outras emanações que se estendiam para além dos limites da aura interior. Com o tempo viria a ser capaz de determinar o estado de saúde de uma pessoa pela cor e intensidade de sua aura. Era-me também possível saber quando falavam verdade ou mentira pelas maneiras como as cores variavam. Mas não era só o corpo humano que era objeto da minha recém-adquirida clarividência. Foi-me também dado um cristal que ainda hoje conservo e tive muita ocasião de adquirir prática no seu uso. A leitura de cristais não é uma questão de mágica, os cristais são simples instrumentos, assim como um microscópio ou um telescópio. Torna visíveis objetos invisíveis à vista desarmada pelo uso de leis naturais. O mesmo se passa como um cristal de vidente. Serve unicamente de foco para a terceira visão, como que se pode penetrar no subconsciente das pessoas e reter a memória dos fatos observados. Os cristais devem ser apropriados para a pessoa que os usa. Algumas pessoas trabalham melhor com um cristal de rocha, outros preferem uma bola de cristal. Outras ainda preferem uma tigela com água ou mesmo um disco negro. Usam o que usarem, os princípios são os mesmos. Durante a primeira semana, o quarto foi mantido em escuridão quase completa. Na semana seguinte, admitiu-se uma frestazinha de luz que foi aumentando conforme a semana avançava. No 17º dia, a janela foi aberta de par em par e os 3 lamas vieram juntos para retirar a palheta de madeira. Foi muito simples. Na noite anterior, a minha testa tinha sido pintada com uma loção de plantas medicinais. De manhã, os lamas chegaram e, como durante a operação, um deles segurou minha cabeça entre os joelhos. O operador segurou com um instrumento a ponta da palheta que se projetava na testa. Um puxão súbito e enérgico foi suficiente. O Lama Miguel Dundupi colocou um penso vegetal sobre a pequenina ferida e mostrou-me a palheta de madeira. Enquanto estiver incerta na minha cabeça, tornara-se tão negra como ébano. O lama operador voltou-se para um pequeno braseiro que me trouxera e nele colocou a palheta juntamente com várias espécies de incenso. Enquanto o fumo se evolava no ar, completava-se a primeira fase da minha iniciação. Nessa noite adormeci com a cabeça num turbilhão. Que aparência teria Tzu, agora que minha visão se modificara? O meu pai, a minha mãe, que aparência teriam? Mas por enquanto ainda não tinha respostas para essas perguntas. Na manhã seguinte, os lamas voltaram e examinaram-me cuidadosamente. Disseram que me podia ir juntar aos outros, mas que metade do tempo o passaria com o lama Miguel Dundupi, que ia começar a ensinar-me por métodos intensivos. A outra metade do tempo assistiria às aulas e serviços, não tanto pelo lado educacional, mas para me dar uma perspectiva mais equilibrada pelas oportunidades de estar em contato com outras pessoas. Mas naquela altura o que mais me interessava era a comida. Durante os últimos 18 dias tinha vivido de rações mínimas e queria desforrar-me. Escapuli pela porta fora sem outra ideia na cabeça. Em sentido contrário, aproximava-se um vulto, todo envolto num fumo azulado com chispas avermelhadas. Soltei um grito de alarma e entrei no quarto apressadamente. Os lamas notaram a minha presença, a minha expressão horrorizada. Um homem em chamas ali no corredor, exclamei. O lama Miguel Dundupi saiu apressado do quarto, mas em breve voltou a sorrir. Lobizang é simplesmente um dos monges da limpeza, de mau humor. A sua aura é de um azul de fumo, porque é uma pessoa pouco desenvolvida espiritualmente e as chispas vermelhas indicam os impulsos coléricos. Agora vá à procura de comida que você tanto deseja. Era uma experiência fascinante encontrar-me com os rapazes que eu conhecia tão bem e que, no entanto, nunca realmente conhecera. Agora podia olhar para eles e colher uma impressão imediata dos seus verdadeiros pensamentos, daqueles que sinceramente gostavam de mim, dos que me invejavam, dos que me eram indiferentes. Mas isso não era só uma questão de ver cores e ficar sabendo tudo. Tinha de ser treinado para compreender o que aquelas cores significavam. O meu guia e eu sentávamos por vezes numa alcova discreta, de onde podíamos ver todos os que entravam pelo portão principal. O lama Miguel Dundupi dizia: "O que vem entrando agora, Lobizang? Vê aquela estria colorida a vibrar por cima do coração? Aquele tom e aquela vibração indicam que ele sofre de uma doença pulmonar.
Ou talvez quando se aproxima um mercador, olhe para ele, olhe para aquelas barras movediças e aqueles penachos intermitentes. O nosso irmão negociante está pensando que talvez possa iludir os monges estúpidos. Lobisang, está se lembrando do que nos enganou uma vez? Quando se aproximava de um monge idoso, o lama continuava: observe esse cuidadosamente, Lobisang. Ali vai um homem verdadeiramente virtuoso, mas que acredita literalmente em cada palavrinha das nossas escrituras. Está vendo aqui as chamas descoradas no amarelo da aura cerebral? Mostram que não está suficientemente evoluído para raciocinar por si próprio. E assim por diante, dia após dia. Usávamos os poderes da terceira visão particularmente para julgar os doentes, tanto os do corpo como os do espírito. Uma noite o lama disse-me: mais tarde havemos de ensinar-lhe a neutralizar a terceira visão quando lhe aprouver, pois não poderia observar o caráter das pessoas constantemente. Seria para você uma tortura intolerável, agora use-a constantemente como os olhos normais. Depois lhe ensinaremos a abri-la e fechá-la voluntariamente como faz com os outros olhos. Há muitos anos, de acordo com as nossas lendas, toda a gente podia usar a terceira visão. Nesses dias os deuses passeavam pela terra e misturavam-se com os comuns mortais. A humanidade concebeu a ideia de tomar o lugar dos deuses e matá-los, esquecendo-se de que os deuses viam melhor daquilo que os homens podiam ver. Como castigo, foi-lhes retirada a faculdade da terceira visão, mas através das gerações alguns têm nascido com a faculdade da clarividência. Aqueles que têm esse dom natural podem ter esse poder aumentado 1000 vezes por meio de tratamento apropriado, como sucedeu a mim. Como todos os dons especiais, tinha de ser tratado com cuidado e respeito. O abade superior um dia mandou-me chamar à sua presença e disse-me: meu filho, você agora possui essa faculdade, uma aptidão negada à maioria dos homens. Use-a só para o bem e nunca em proveito próprio. Quando viajar por outros países, encontrará gente que há de querer que você proceda como um vidente de feira. Prove lá isto, prove aquilo, perdir-lhe-ão. Mas saiba, meu filho, que não deve satisfazê-los. Esse talento lhe foi conferido não para você enriquecer. Tudo o que vir com a sua clarividência e verá muitas coisas. Não o revele se com essas revelações puder causar dano a alguém ou afetar o seu caminho na vida. Porque o homem deve escolher o seu próprio caminho. Ajude-o na doença e no sofrimento, mas não pronuncie as palavras que possam alterar o caminho de um homem. O abade superior era um homem de grandes conhecimentos e médico assistente do Dalai Lama. Antes de concluir a entrevista, disse-me que dentro de dias eu seria chamado à presença do Dalai Lama, que me queria ver. Ia ser um visitante da Potala, um convidado durante algumas semanas, na companhia do Lama Migyar Dondup.